Olá, amigos, bem-vindos ao Canal Médico. Vamos bater um papo aqui agora com o hematologista Dr. Carmelo Conte, Dr. Rony Schaffel, a respeito de transplante de medula nas doenças hematológicas. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Obrigado pela presença e vamos iniciar com seus cumprimentos iniciais. Bom, muito obrigado ao convite do Canal Médico. Vamos tentar ajudar bastante com o nosso tema, é a nossa vida, é o nosso dia a dia, os doentes hematológicos. E está ao lado do meu amigo, Dr. Rony Schaffel, autoridade na área de hematologia clínica e transplante de medula óssea. É isso. Eu que agradeço o convite, é um convite, para mim é muito bom, né? Carmelo, a gente tem uma história aí, uma pessoa assim muito especial mesmo, não somente na hematologia, mas eu acho que bastante conhecido na área médica mesmo. Então, vai ser um prazer estar respondendo aqui qualquer pergunta que possa ocorrer. Bom, vamos começar então para falar quais as doenças que podem ser elegíveis ao transplante de medula. Bom, Antonino, há diversas doenças que podem se beneficiar do transplante de medula. Eu comecei a pisar na hematologia em 1980, se vão um bom número de anos, e como as coisas clarearam em diversas enfermidades. Eu me lembro de uma forma engraçada que os meus amigos me diziam: você vai fazer hematologia, pai, você vai sofrer, você só vai ver desespero, e você não vai fazer hemato, você vai fazer hemato, porque as doenças eram todas mortais da linha oncológica. Eu me lembro que as crianças não tinham chance de cura, as doenças de adultos também eram terríveis, doenças que hoje, se não estamos com a cura, estamos muito perto. Podemos dar qualidade de vida às pessoas, que elas tenham muitos anos amenizando aquele sofrimento e colocando o indivíduo novamente no seu mercado de trabalho, alegria para todos, para a família, até onde for possível, né? Mas eu acho que para falar das doenças hematológicas, principalmente nesse capítulo que nos convidaram, acho que uma das coisas principais é tentar explicar ao não médico que possa estar nos ouvindo o que nós temos no sangue. Nós temos no sangue, queridos, hemácias e plaquetas ao lado de leucócitos. E de onde é que vêm os leucócitos, as hemácias e plaquetas? Onde eles são fabricados? Eles são fabricados na medula óssea. A medula óssea é o famoso tutano do osso, aonde nós temos as células tronco, as tão famosas hoje células tronco. Eu especialmente adoro chamá-lo de CD34, que é a marcação imunofenotípica dessa célula. Você também pode chamá-la de célula pluripotencial, pluripotente. São as produtoras de todas essas linhagens. Tudo que temos no sangue, que refere aos leucócitos, hemácias e plaquetas, são oriundas da medula óssea. Então, doenças da medula óssea vão refletir absolutamente no que se tem no sangue. E quando você tem um prejuízo das células do sangue, você tem sérios prejuízos da sua capacidade de viver, de sobreviver, de enfrentar o nosso dia a dia. No que se refere às hemácias, nós, tanto no seu excesso como na sua diminuição, nós temos as anemias. No seu excesso, nós temos as eritrocitoses. As duas áreas são graves. As eritrocitoses, o aumento dos vermelhos com o risco das tromboses, e que muitas vezes vem associado com o aumento das plaquetas, com o aumento dos leucócitos. Já as diminuições podem ser só das hemácias, mas também das plaquetas e uma série de enfermidades, as púrpuras, as doenças hemorrágicas por prejuízo das plaquetas e a diminuição dos leucócitos aos quadros infecciosos, né? Então, dessa maneira, é um pouco mais fácil de se entender as enfermidades que vieram a progredir com os avanços do transplante, que não tínhamos isso quando eu comecei na hematologia. Eu sou uma testemunha de 1980 para cá, das evoluções, eu sou uma testemunha disso, das evoluções que as doenças foram conseguindo e os tratamentos se tornaram disponíveis. No que se refere
a essas doenças. Nós temos as doenças benignas e temos as doenças malignas. Dentro do capítulo das doenças benignas, eu poderia falar dos ganhos do transplante no que se refere à aplasia de medula. O que é a aplasia de medula? A aplasia de medula é um sério comprometimento das células produtoras dos outros elementos, um defeito marcado no CD34, na célula tronco, na célula mãe. Esse tipo de defeito vai produzir uma depressão marcada dos leucócitos, das hemácias e das plaquetas. Às vezes, uma só, na maioria das vezes, esses três elementos, o que se traduz um paciente extremamente anêmico, com risco de sangramento imediato, com risco de morte, de sangramento nos cérebros, e é morte por infecções gravíssimas, por sepsemias, gram-negativos que nos colonizam desde que nascemos, não é? E que podem invadir o seu organismo e nos matar por sepsemias gravíssimas. Não é? O grande problema que nós temos aí é quanto tempo você vai levar entre o diagnóstico para poder oferecer as condições de tratamento e, uma vez feito o diagnóstico, quais são as portas que temos abertas para poder tratar esse paciente. Né? Isso é um problema que vivemos hoje, o acesso dos pacientes, principalmente as pessoas de menor poder aquisitivo, a qualidade dos serviços médicos que oferecemos. A aplasia de medula, ela tem dois caminhos para o seu tratamento. Um deles, principalmente nas crianças, é muito importante, é a opção do transplante. Uma vez com um diagnóstico de aplasia de medula, é fundamental buscar um doador. Buscarmos um doador que possa ser o responsável pelo benefício do transplante. Também temos a terapia biológica, que os resultados se aproximam entre o transplante e a terapia biológica na aplasia de medula. Ainda no capítulo das anemias, nós temos uma esperança que cresce a cada dia, que é o transplante da anemia falciforme. A anemia falciforme infelizmente, é uma mazela, uma enfermidade genética, basicamente dos indivíduos afrodescendentes, dos negros e dos afrodescendentes, que é uma população bastante grande no nosso meio, né, na constituição do povo brasileiro. E o grande perigo é que o indivíduo ele pode ser portador da anemia falciforme, ele é só o traço e ele não sente nada. E com a miscigenação você não é capaz de perceber o quanto que isso pode ser perigoso, uma vez que ele vai encontrar uma moça que também é descendente e que também tem o traço, e uma vez que o traço da anemia falciforme é sintomático, os dois se encontram e decidem ter filhos, e você pega o gene de um com o gene do outro e nasce um filho muito doentinho. É uma surpresa, porque não, mas eu nunca tinha nada, deve ser você, não, é você, eu também não tenho nada, mas eles tinham e não sabiam. Né? Hoje, através do teste do pezinho, você consegue ser informado que o indivíduo é portador. No passado isso não existia. Né? Eu imagino que o traço da anemia falciforme no Brasil deve estar estacionado perto do que os americanos acreditam, que em torno de 13% dos afrodescendentes possam ser portadores do traço. Aí está o perigo, o traço casando com uma outra moça que é um traço, podendo receber um gene de cada um. E essa doença falcêmica, hoje há uma liberação para o transplante previsto, que tem que cumprir alguns regulamentos, mas em dando certo seria a cura. O problema é que nem todos... o resultado, depois Rony pode comentar sobre isso, não são 100% dos casos. Existem complicadores, né, dos pacientes que se submetem a um transplante de medula. Não é tão fácil. Vamos ali fazer um transplante e segue a vida. Não, as coisas não são assim. São difíceis. Além da anemia falciforme, existem também outras anemias, por exemplo, as mielodisplasias, são profundas alterações da medula óssea com uma resposta pobre no sangue periférico. Há indivíduos que possam ser transplantados ainda na infância, em mielodisplasias severas, outros que
na fase adulta desenvolve a doença. Se o indivíduo é fit, ou seja, se ele é saudável e pode enfrentar um procedimento como um transplante autólogo, pode ser o caminho para a sobrevida dele futura. Existem, agora já mais para o capítulo das malignidades, nós temos a grande importância do transplante de medula alogênico, que é de um parente, que é do irmão, ou então de alguém que você encontrou um doador no registro de doadores de medula, que é a leucemia mieloide aguda. A leucemia mieloide aguda uma vez diagnosticado, também deve disparar a procura de um doador. E como a leucemia linfóide aguda, com tantos critérios hoje que se aproximam de perto de 75%, por vezes 80% de chance de cura, aqueles 20% ou 25% ou 30%, nós temos critérios hoje que podem, durante a evolução da quimioterapia, entender que aquela criança não vai evoluir tão bem, ou que aquele adulto, não é um fenômeno chamado doença residual mínima, que nos ajuda, e eu acho que a leucemia linfóide aguda puxou esse estudo e vai nos dizer se aquela criança conseguiu, lá para o dia 33, ou um pouco mais para frente, levar a negativação da doença a nível molecular, 0,01% só de doença. Essa criança, a chance de cura dele é muito alta. Mas também temos outras crianças mais raras, onde você tem a LLAT ou LLA... Traduza, por favor. Quando o predomínio é pelo fenótipo T, não é? E também pela linhagem variante da família B, que seriam de melhor prognóstico. Esse tipo de casos podem ser levados ao transplante, porque a gente sabe que talvez não tenha uma evolução boa no correr da doença, você pode descobrir isso, e aí o transplante seria o caminho de cura. Uma outra doença da família oncológica que tem um grande valor o transplante é o mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo, hoje eu acredito que até os 70 anos, depois Rony pode esclarecer melhor isso para nós, e o transplante autólogo de você para você mesmo, não alogênico, mas o autólogo de você para você mesmo. O alogênico é de fora, o autólogo é de você para você mesmo. E isso melhorou muito a sobrevida no mieloma. Mieloma era uma doença tão ingrata. Eu me lembro que antigamente só tínhamos alqueirã e prednisona, e hoje temos tantas opções. Hoje um paciente com mieloma múltiplo, ele se cerca de especiais tratamentos e de chances de cura, que até chegam a nos emocionar como a coisa avançou. E nesse contexto está incluído o transplante autólogo, e com manutenção, ou qual é o elemento da manutenção. São muitas opções. Eu penso que estamos muito perto de atingir a cura. Ainda me parece uma doença incurável, mas nós já mudamos bastante o discurso. Nós não, né? Eu sou um aplicador de protocolo, que os grandes mentores disso nos ensinam como proceder, além do mieloma, as mielodisplasias, transplante. Existem, por exemplo, uma doença mieloproliferativa, que quando o indivíduo de idade razoável, o único caminho que ele tem é o transplante, que é a mielofibrose primária. A mielofibrose primária pode surpreender em qualquer idade. E em indivíduos mais jovens, mais novos, é possível que a gente possa se beneficiar com a linha do transplante alogênico de alguém para ele. Os mais idosos, infelizmente, não terão capacidade de suportar um transplante alogênico com mais idade. Eu acho que tocamos nas principais enfermidades, e eu penso que passar a palavra agora para a grande estrela dessa mesa, que é o meu amigo Rony, e é a hora de você nos ajudar e ensinar, Rony. Eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Rony. Dr. Rony, quando se fala em transplante, assim, vamos falar para o público em geral, a gente pensa logo na retirada de um órgão, vamos pensar num transplante renal. Ficou famoso agora a questão do transplante cardíaco de um apresentador de TV. Diferentemente disso, o que é um transplante de medula?
Então, aqui, ó, eu ao lado do Carmelo, a gente vai bancar, não sei, existe um programa, não sei se a modernidade vai lembrar, que é os quebradores de mitos. Já ouviu falar Mythbusters? Sim, sim. Então eu vou quebrar mitos agora. Que bom. Eu vou quebrar muitos mitos agora. Então, começar pelo nome, né? O transplante de medula, ele carece de uma nomenclatura melhor, porque nós somos, quando a pessoa pensa no transplante de medula, ela é levada imediatamente a pensar em um transplante cardíaco, transplante renal, transplante de pele, do que quer que seja. Hoje, indo em uma direção nova, a gente está considerando tudo, a gente chama terapia celular. Nome lindo, né, Carmelo? Terapia Lindo, celular, lindo. né? Bonito nome. Bonito, né? E são centros de terapia celular hoje que estão sendo instituídos e não centros de transplante. Por que isso acontece, né? Primeiro porque existem novas terapias celulares, que eu não sei se estão no escopo do que a gente vai falar aqui, mas talvez sobre tempo. Por exemplo, a célula CAR-T, recentemente foi até... os programas de televisão para leigos estão divulgando muito esse tipo de tratamento. Carticel. Mas também entendam que o transplante de medula, ele obedece a uma lógica reversa. Só para começar a quebrar mitos, né? Entenda o seguinte, quando eu pego um rim ou eu pego um coração de uma pessoa e coloco em outra pessoa, qual é o meu problema? O meu problema é que o sistema imunológico que todos nós temos, ele tem que aceitar esse órgão de outra pessoa, na verdade, e que não cause uma rejeição. A famosa rejeição, o sistema imunológico dessa pessoa que vai receber o coração tem que considerar o coração parecido com o dela o suficiente para aceitar. A gente só está vivo aqui hoje, né? E porque nós temos um sistema imunológico que é capaz de reconhecer ameaças, sejam bactérias, vírus, sejam células malignas, inclusive, que está no cerne do transplante. O nosso sistema imunológico, sim, reconhece células malignas. Não é à toa que nós temos, que são tão raras essas doenças, que o Carmelo falou, né? Quantas leucemias nós temos por 100 mil habitantes? É raríssimo, são menos de 10, são raríssimas. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico está o tempo todo operacionalizando. Tá? A gente tem mutações nas nossas células desde o nascimento. A gente já sabe isso. Tá? Tem muita mutação de DNA. Então, quando eu estou fazendo um transplante de medula, percebe que eu reverti a situação. Eu estou pegando o sistema imunológico de outra pessoa e colocando dentro do paciente. Ou seja, esse sistema imunológico vai reconhecer coração como anormal, intestino como anormal, pele como anormal, fígado como anormal. Tudo como anormal. Exato. Então, observa a complicação. Se eu tenho um rim que o sistema imunológico não reconhece, muitas vezes o que vai acontecer? O paciente vai perder o rim. Rejeição, né? A famosa rejeição, vai para uma diálise novamente e vamos tentar um outro transplante. Perfeito. Agora, uma medula, eu não tenho como retirar, né? Eu coloquei o sistema imunológico, eu não tenho como retirar, não é um órgão. Tecnicamente, como é que funciona? Então, primeira coisa, não é um transplante de órgão sólido, não é. E isso no próprio Sistema Nacional de Transplante, a gente nota isso, como é difícil para o Sistema Nacional de Transplante entender um tipo de transplante que você não tem que ter uma equipe colhedora, uma equipe de avião, uma equipe uma equipe infusora. Então, vamos continuar falando das diferenças. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, é uma cirurgia? Não, não é. Esse talvez seja o maior mito que eu vou quebrar aqui. Gente, não é uma cirurgia. O transplante de medula não passa por cirurgia. O transplante de medula, caracteristicamente, ele tem 3 fases. A primeira fase é uma fase... Na verdade, vamos botar uma 4ª fase e uma 5ª, vamos colocar assim para ficar mais fácil didaticamente. Primeira fase é quando o paciente ele se candidata ao transplante. Então, é como o Carmelo falou, quando esse paciente faz o diagnóstico, a gente já tem que perceber se ele pode ser, qual é a chance dele ser candidato a um transplante. Porque leva tempo. Existem entraves burocráticos muito grandes no caminho para um transplante. Tá? E esse paciente pode falhar a qualquer momento no tratamento e se tornar uma emergência, né?
Então, número 1, na primeira fase, ele tem que ser candidato, ele tem que ter idade, ele tem que ter exames pré-transplante favoráveis, ele tem que ter, no caso do transplante halogênico, ele tem que ter um doador reconhecido. Esse doador pode ser na família dele ou, como o Carmelo falou, pode ser um doador nacional ou até internacional. Isso pode acontecer. Em seguida, uma vez que a gente tenha juntado a situação de doador e receptor, esse paciente ele tem a etapa de coleta de medula. A coleta de medula ela pode ser feita de duas formas, né? Ela pode ser feita, como é o mais feito hoje no mundo, por uma técnica parecida com uma diálise, a gente chama leucoaférese, em que a gente estimula as células-tronco, CD34, seja do doador, no caso do transplante halogênico, seja do receptor, no caso do transplante autólogo, a gente pode falar sobre isso, a gente faz a estimulação, essas células vão para a periferia e o que a gente faz? Essas células são recolhidas por uma filtração, um sistema de aférese por centrifugação, a máquina vai centrifugando o sangue entra e sai, e vai sendo separado uma fração, é uma fração linfocitária, que é onde estão essas células progenitoras, células que vão repopular uma medula. Então, não tem cirurgia. O que pode mais se aproximar de uma cirurgia é no caso do transplante de medula óssea propriamente dito, que esse nome ele é herdado lá para trás da década de 60, 70, em que o doador, no caso, vai para o centro cirúrgico, e no centro cirúrgico ele recebe uma anestesia geral, uma sedação profunda, e a gente fica um de cada lado, com uma agulha de biópsia de medula, que é um procedimento que o Carmelo faz muito até no consultório, só que a gente tem que fazer aproximadamente 150 punções de medula. São punções, não tem bisturi, não tem ponto, não tem... Simplesmente isso, são punções 150. Então ele fica dormindo, ele volta para o quarto com um curativo na região da pelve posterior e vai embora para casa. O receptor, quer dizer, o paciente que vai receber, o paciente doente, o máximo de cirurgia que ele vai fazer é colocar um catéter profundo. Ele vai simplesmente ficar esperando no quarto, essa medula coletada ela é líquida, né? Ela é líquida, e, portanto, ela vai ser infundida por veia central, na verdade. Ela não vai ser infundida diretamente na medula. Então, esse paciente vai ser submetido a um tratamento prévio, que é uma quimioterapia em geral, que tem finalidade de destruir as células dele, de medula, e tontear o sistema imunológico dele. Não vamos esquecer que o sistema imunológico é uma das coisas mais resistentes que existem. É difícil matar um linfócito, tá? Tá aí a vacinação que dura não sei quantas décadas, né? Uma única dose de vacina, que mostra como o linfócito sobrevive. Então, a gente tem que fazer uma imunossupressão. Em seguida, esse paciente recebe a medula por um acesso sanguíneo e, em seguida, ele vai ficar internado, porque nós vamos aí sim começar a terceira fase, que é a fase das complicações, né? A neutropenia, aplasia, transfusões, infecções, para na fase final a gente lidar com aquelas situações que eu falei lá no início, né? Será que a medula, uma vez que a medula apareça, uma vez que o sistema imunológico do doador ganha a luta, ganha a batalha, uma batalha ele ganhe, será que ele não vai atacar o receptor e fazer um negócio que a gente chama de doença enxerto contra o hospedeiro? Que é um negócio, talvez, é o que mais bota medo em quem transplanta? Quem transplanta é o grande vilão, né? O grande fantasma é exatamente esse, né? Exato. Então, em resumo, o que eu quis mostrar aqui? Número 1, não é uma cirurgia. Número 2, pode ou não ser um transplante. Às vezes o doador no transplante autólogo, quem doa é o próprio paciente, ele tira e bota. Então, a gente gosta muito hoje de usar o termo terapia celular. Eu acho que diferencia bem e ilustra melhor. Deixa eu te fazer mais duas colocações que eu considero importantes. Primeiro, já foi mais ou menos explicado que a diferença do doador autólogo, né, e do doador halogênico. Tá? Então, eu mesmo posso doar para mim, ou seja, seria o autólogo. Agora, a gente percebe que não é um transplante, é sempre um transplante intervivos, correto? Diferentemente dos outros transplantes, que você pode ter um banco de órgãos, né, onde vai captar órgãos de quem teve morte encefálica. Existe, no caso, um banco de medula?
Carmelo, somos 3 Mythbusters aqui, não somos 2, somos 3. Ele acabou de fazer mais um mito, exatamente. Não existe escassez de doadores, essa que é a verdade. Assim, hoje em dia, a gente, número 1, não existe o paciente em morte cerebral ou paciente falecido, esse paciente não tem nenhuma relação com o transplante de medula. Então, se uma pessoa concordar em doação, vão ser retirados os órgãos sólidos, não vai ser retirada a medula. Isso é número 1. Então, você tem toda a razão em relação a isso. E número 2, a medula regenera, né? Então, nós podemos doar a medula e essa medula ficar guardada por décadas. Essa que é a verdade. Então, hoje nós temos bancos de doadores que se propuseram a doar um exame de sangue. Exame de sangue leva a um teste de histocompatibilidade. E esse teste de compatibilidade ele vai para um banco, não é a medula propriamente dita, né? A medula ela vai ser retirada no momento que ele for selecionado, mas a informação ou HLA dele fica num banco que hoje no Brasil já tem mais de 5 milhões de cadastros. O Brasil, se eu não me engano, é o terceiro maior banco do mundo, perde para o americano e para o europeu. E a gente tem uma conexão grande. Então, por exemplo, na UFRJ, esse ano, nós fizemos transplantes que vieram da Alemanha, né? De forma totalmente pelo Sistema Único de Saúde mesmo, entendeu? Então, perfeito. Tendo a indicação, é possível ser feito. E a única... quando a gente pensa em congelar uma medula, a gente pensa em congelar uma medula em, particularmente, 2 situações. Uma é quando o congelamento é de cordão umbilical, que é no momento do parto. Isso é uma coisa que hoje está sendo muito menos utilizado, mas foi muito utilizado no passado. Então, o Instituto Nacional do Câncer, por exemplo, tem o Brasil Cord, que é o registro de cordões. Então, aquele material é colhido no momento do parto, aquilo vai direto para congelamento. Esse seria um caso. E um segundo caso, no caso realmente de autólogo, em que você colhe a medula do paciente, congela ela para fazer o tratamento, para matar a doença dele. O Carmelo, nós falamos aqui de oncohematologia, que na verdade esse que é o tema, que é o cerne da nossa discussão. No caso dos linfomas, os linfomas também podem ser, o paciente com linfoma, ele pode ser candidato a um transplante de medula? Sim, alguns linfomas onde o transplante da zona do manto, ele sabe muito bem, linfomas recaídos, onde você perdeu uma oportunidade terapêutica, isso pode ser usado certamente. Rony pode falar um pouco melhor sobre isso. Poderia se estender, doutor Rony, a respeito da questão do linfoma, fugindo do caso das leucemias, fugindo da aplasia, enfim, da questão falando de linfoma, que é uma doença prevalente no nosso meio, podemos dizer assim. Em relação aos linfomas, a gente tem, como o linfoma, ele em geral, ele é sólido, tem suas exceções, né, Carmelo? Mas assim, normalmente a gente brinca que leucemia, a gente está falando de coisa líquida, de medula, sangue periférico, né? Linfoma, até pelo nome, lembra tumor. Certo. Tem suas exceções, tá? Não vamos entrar nisso, mas tem suas exceções. Os linfomas, então, muitos casos de linfoma, a medula não é acometida, a fábrica não é acometida. Eu tenho a oportunidade de coletar o sangue do paciente não contaminado ou minimamente contaminado. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um paciente com linfoma agressivo, tá? Que fez o tratamento de primeira linha e não funcionou. Ou ele não teve a destruição total da doença, ou a doença voltou. Nesse caso, a gente já tem estudo suficiente, particularmente para o maior dos linfomas, que é o linfoma difuso de grandes células B, e um linfoma que tem um impacto muito grande porque acomete pessoas jovens, que é o linfoma de Hodgkin. Né? Tem um impacto, ele não é o mais comum, mas todo mundo conhece ele porque ele impacta muito mercado de trabalho, pessoas jovens, indivíduo jovem, questões relacionadas à fertilidade. O Hodgkin ele perpassa muitas mulheres, então ele perpassa muito, então ele é muito discutido. Então, particularmente nesses 2 tipos de linfoma, difuso de grandes células B, que é o mais comum, e o Hodgkin, a gente já tem estudos suficientes mostrando que o paciente que não consegue resolver no primeiro tratamento, ele tem uma chance, em média, de 50%, mais ou menos isso, de ficar curado
com um segundo tratamento que inclui aí sim o transplante autólogo. Qual é a lógica? A lógica é, o meu linfoma não está cometendo a fábrica do sangue, eu vou colher uma parte da fábrica do sangue, mais uma vez, não cirurgicamente, pelo procedimento dessa férise, e eu vou tratá-lo como a gente chama de quimioterapia de altas doses. Então, o nome correto desse tipo de transplante é quimioterapia de altas doses com transplante autólogo. E essa quimioterapia de altas doses, ela é maior do que a do primeiro tratamento e ela leva a esse aumento da chance de cura, tá? Nesses dois tipos de linfomas. O mieloma múltiplo é um linfoma, né? Só para explicar que essa regra não é uma regra geral, existem algumas exceções. Então, vamos lá. Mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo, apesar de todo mundo achar, tem concurso público que é cancerócio, a célula do mieloma, né, Carmelo, é o plasmócito, né? Plasmócito é a célula que secreta anticorpos. Claro, imunidade. Né? Tem Então, tudo a ver com... É um linfoma. Exatamente. É um linfoma com suas peculiaridades, né? E o problema, tanto do mieloma múltiplo, como desses linfomas que o Carmelo acabou de falar, por exemplo, linfoma de células do manto, linfoma T, às vezes a gente faz isso para T periférico, eles são essencialmente resistentes à quimioterapia, aos tratamentos, que a gente tinha principalmente há 10, 15 anos atrás, né? Então, como eles eram essencialmente resistentes, a ideia até hoje a gente vai intensificar a quimioterapia com uma quimioterapia de altas doses para aprofundar a resposta. E isso se mostrou particularmente no mieloma múltiplo, que hoje deve ser a maior indicação mundial de transplante, e nesses linfomas que são mais raros, zona do manto e célula do manto, perdão, e T periférico, se mostrou capaz de prolongar o tempo livre de doença, assim, muitas vezes por vários anos. Então, é uma segunda situação que a gente também pode usar em linfoma. Voltando a falar da leucemia, Carmelo, das leucemias, diferencia para mim e para o público que nos assiste, qual a diferença entre uma leucemia linfóide e uma leucemia mieloide? Em qual delas se aplica melhor a questão do transplante de medula? Bom, a leucemia linfóide aguda, ela tem protocolos bem definidos do tratamento e a possibilidade de se conseguir a cura com a quimioterapia real, principalmente nas crianças. E são algumas exceções que você vai acompanhando e percebendo que não está andando bem. Já a leucemia mieloide aguda, para você ter uma ideia, querido, os grandes avanços que tiveram na leucemia mieloide aguda se basearam na melhora do oferecimento de terapias transfusionais, de plaquetas, de hemácias de uma maior qualificação, né, imunofenotipadas, e também da oferta de melhores antibióticos, porque o que mata a leucemia mieloide aguda é o sangramento e as infecções. Porém, o tratamento que eu aprendi em 1980 do uso de duas drogas, o protocolo 7.3, ainda é o tratamento de hoje. Muito pouca coisa, aí o Rony pode também opinar, muito pouca coisa disso é que veio realmente, porque um protocolo como esse pode levar a uma remissão de 70%, 80% da maioria dos casos de leucemia mieloide aguda, mas não cura, ele recai. Então é a hora que entra o transplante. Você dá uma balançada na doença, você coloca a doença, diminui bastante o percentual de células blásticas e a seguir transplanta. Quer dizer, isso oferece ao paciente uma condição de sobrevida na casa de uns 60%, talvez um pouco mais, coisa que a quimioterapia dificilmente conseguiria. E há uma leucemia, em especial mieloide aguda, que é a promielocítica, que é a leucemia que mais matava e continua matando. O grande problema de uma leucemia aguda, e seja linfóide ou mieloide, é que muitos continuam morrendo nas emergências públicas com diagnóstico, e também privadas, com diagnóstico de dengue hemorrágico, Antonino. Esse é o problema. A leucemia promielocítica, ela é a mais mortal. Todos nós sempre tivemos muito medo da M3, da famosa promielocítica, e que a M3 mata rápido. O citoplasma
é rico de tromboplastina tecidual e quando se rompe desse tipo de leucemia, acaba matando o paciente em coagulação intravascular disseminada. CIVD. CIVD, exatamente, ou CID, se você preferir assim chamar. E eles morrem muito rápido. Qual de nós não assistiu à mortalidade antes de chegar para as nossas mãos um remédio que é o ácido tranretinoide, que é o vesanoide, que trouxe tanta esperança para uma chance de cura, mais de 90% dos pacientes. Eu tenho uma brincadeira comigo, que hematologista tem que andar com vesanoide no porta-luva do seu carro. Rony, você nunca vai me ver sem vesanoide, Rony. Se você precisar, você me liga. Eu tenho um hematomóvel. Eu tenho um hematomóvel onde eu sempre tenho vesanoide no meu porta-luva, porque a hora de dar vesanoide para alguém para salvar uma vida é a hora que você suspeita dela, mesmo que você esteja enganado. Tem uma característica na leucemia promielocística que é a pancitopenia. Então você faz um diagnóstico de uma pancitopenia e tem blastomieloide, você ainda não fez a imunofeno, mas nós temos capacidade de olhar o blasto e perceber que é um promielócito. Abra, vai ali, salva a vida dele. Eu vou ali salvar uma vida e já volto. Essa é a brincadeira. Vou ali salvar uma vida e já Primeiro, volto. me dê uma gota do seu sangue e te dou o seu diagnóstico. Essa é uma característica dos hematologistas que eu infelizmente vejo que estão abandonando nossa arte, Rony. Há muitos jovens hematologistas que... Deixa eu contar uma história. Sim. Chegou uma paciente há 2 semanas atrás no meu consultório. Agora eu vou te falar que eu nem recordo qual era a questão, né? Aí fala assim, não, mas há alguns anos atrás eu fui num outro hematologista. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou furou meu dedinho, fez uma lâmina, né, botou lá no microscópio. Eu falei, é o Carmelo, né? É o Carmelo. Porque isso é uma coisa que eu ainda aprendi. Eu tive a sorte, né? Sou um pouco mais jovem que o Carmelo. Me lembro dele entrando na policlínica, eu era residente já, e ele já estava lá na batalha das leucemias. Mas eu tive essa formação de que o hematologista vê lâmina, sabe? Sim. Hoje, o que eu vejo na formação atual é que os novos hematologistas, eles realmente estão tão assoberbados com questões burocráticas, ou questões de quimioterapia, ou questões, sei lá quais, que ver a lâmina está sendo terceirizado para os laboratórios. É verdade. Então, a gente está correndo vários riscos aí, né? A gente está correndo vários riscos. Claro. Eu tive recentemente uma promielocítica que foi brilhantemente feito o diagnóstico pelo laboratório. O laboratório fez a observação de promielócitos anormais, anômalos na observação. Essa paciente saiu do meu consultório, foi direto para o hospital. Direto, sem ter nenhum sintoma. Então, ser um hematologista old-fashioned, né, que é o hematologista que vê a lâmina, é tão importante, né? Você não tem notado isso com o que está acontecendo hoje em dia? Não, e assim, desculpe até te cortar, até na prática médica, minha prática médica, que muitas vezes a gente suspeita de alguma coisa, a gente chama o hematologista para ele ver a lâmina, né? E aquilo não pode esperar muito tempo. Então existe aquela coisa do parecista, né, no hospital, né, essa coisa de dar... E o diagnóstico é no sangue periférico, uma coisa simples. Com certeza. Desde que seja visto por olhos treinados, né? Porque isso pode passar por um olhar menos treinado ou na pressa da fila de lâminas que vem ali e você deixa com a gota de sangue, salvar uma vida. Vou ali salvar uma vida e já volto. Né? A prática médica, o olhar médico, o olhar especializado para uma lâmina faz a diferença entre a vida e a morte e o sofrimento entre as duas coisas. O clínico, ele fica vendido, tendo que confiar 100% no que o técnico do laboratório vai dizer a ele. Porque se ele não tiver expertise para ele vai contar tudo como linfócito. Ele vai contar tudo como linfócito. Quando você vê uma linfocitose, será que esse profissional teve a expertise para falar isso? Aí você olha, tudo blasto. Né? Você olha, é tudo blasto. Então, é uma situação perigosa, e por isso que eu disse a vocês que muitos estão morrendo na fila, e se tivesse uma chance de a gente poder rever todos os casos de dengue hemorrágico que faleceram,
faríamos diagnóstico de diversas doenças, leucemias, púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome hemolítica urêmica, faríamos diagnóstico de doenças contornáveis que, infelizmente... PTT, né? Púrpura trombocitopênica. São doenças que você, às vezes, vê no dia a dia. Ontem eu recebi uma mensagem muito interessante de um ex-aluno meu, um nefrologista muito experiente da região de Vassouras, muito querido, foi meu aluno em Valença, quando eu lecionava lá, e ele mandou para mim um relato de que ele viu um paciente que deu entrada sangrando com diagnóstico de dengue hemorrágico, tirou a foto da lâmina e ele mesmo olhou como nefrologista, cheio de esquizócito, uma púrpura trombótica. Lá em Centenal, ele já começou a reposição de plasma e transferiu o paciente e está nesse momento fazendo plasmaférese e tendo chance de permanecer vivo. Qual de nós não tivemos essa chance e tanta gente conseguiu permanecer vivo? Por isso estamos felizes. Em nível de diagnóstico diferencial, o que você pode falar com relação às leucemias? Bom, as leucemias elas abrem diagnóstico diferencial imediato com as púrpuras trombocitopênicas das mais diversas possibilidades e com a aplasia de medula. Então, a aplasia de medula e a leucemia aguda, você bota um do lado do outro clinicamente, as duas têm a mesma tríade de infecção, sangramento e anemia, ou anemia, infecção e sangramento, como você quiser colocar. Então, é idêntico. Você põe uma leucemia aguda aqui, uma aplasia ali, você não diferencia, a não ser que você vá ao sangue periférico, você aspire uma medula óssea. Isso tem que ser moto contínuo. Se você está na hematologia, vista a camisa pelo seu paciente. Você não tem tempo a perder, compreendeu? Nós temos que agir, isso é rápido. O problema da hematologia é que a gente está sempre disponível. Infelizmente tem que estar, porque isso é da área. Né? É como obstetra, tem que estar disponível anestesista, praticamente as nossas especialidades. Né? Então, é isso. Esses são os principais diagnósticos diferenciais. Né? Professor, falando agora de doença, entre aspas, vou dizer assim, benigna, da anemia falciforme. Quando a gente fala em anemia falciforme, 13%, eu me lembro dado que ele falou a respeito de incidência ou de prevalência. Isso é o que se imagina. É o que se imagina. Então, assim, vamos pensar que nós vivemos num país de alta miscigenação, né? Então, o traço falcêmico aí é bastante comum na população afrodescendente, enfim. Eu, particularmente, como médico, não sabia da possibilidade de se fazer um transplante de medula para anemia falciforme. Né? O que você pode nos falar de novidade, o que tem de novo e quais são os benefícios, em nível até de cura? É possível isso? Então vamos lá. A anemia falciforme é uma das doenças mais debilitantes da hematologia, isso é o número 1. Né? Tem o espectro da doença falciforme que vem dentro daquela pessoa que descobre quando é adulta, então, ou a pessoa assintomática, que é o traço. Recentemente, se eu não estou enganado, teve um jogador de futebol que não pôde jogar na altitude do Flamengo porque era traço falciforme. Então, mesmo o traço tem questões, embora no Rio de Janeiro muito poucas, até as formas de anemia falciforme que são graves. Né? A anemia falciforme teve origem em 4 locais separados no mundo e a herança brasileira, que vem de Benin e Bantu na África, ela é das piores em termos de desfecho, tá? São as mais sérias. Então, o que acontece? O paciente com anemia falciforme, ele, quando é criança, a gente não sabe direito como é que ele vai se comportar quando ele é adulto, né? A gente tem que observar o espectro, a gente não tem exames de sangue ou exames moleculares ou exames que possam nos sugerir, por exemplo, que aquele paciente vai ter um AVC ou que aquele paciente vai ter várias síndromes torácicas agudas, que são manifestações graves da anemia falciforme, né? Sequestro esplênico. Sequestro esplênico, gravíssimo. Isso nas crianças, exatamente. Então, nessa fase, ele é estudado. Uma vez que ele preencha determinados critérios, eu acho que e não somente são critérios de gravidade, né? Chamando a atenção, por exemplo, eu conheci uma paciente que estava elegível para transplante por um motivo banal. Ela tinha tomado tantas transfusões de sangue na vida dela que ela tinha adquirido múltiplos anticorpos e simplesmente não se achava mais sangue para ela. Então, na próxima crise dela, não tinha sangue para ela.
era um problema. E isso, por incrível que pareça, é uma das indicações de transplante, até das mais comuns, porque essa paciente pode não ter grandes problemas de coração, pulmão, mas, enfim. Existem programas, por exemplo, Ribeirão Preto tem um programa para falciforme que é o doador. Como é o nome do programa? É um programa em que uma pessoa vira o doador durante a vida inteira Oficial. Ele tem o doador irmão, uma coisa assim. Personal e doador. a pessoa vai recebendo o mesmo, exatamente para evitar a produção de anticorpos, né? Então, nesses cenários em que o risco de óbito futuro, não agora, porque eu não posso transplantar, a gente pode discutir depois exatamente quão duro é um transplante, mas é bastante duro. Um transplante alogênico de medula tem uma mortalidade esperada, assim, mínima de 10%. É um dos procedimentos, talvez, em medicina com maior mortalidade relacionada ao procedimento. Quer dizer, a gente vai ter que botar na balança a mortalidade, e não somente a mortalidade, mas a morbidade da doença, né? Muitas vezes a pessoa ela fica viva, mas ela simplesmente não fica numa qualidade de vida péssima, versus o risco de você fazer um transplante. Então, essa pessoa com anemia falciforme, ela tem que preencher alguns critérios. Número 1, ela tem que ter uma idade, idealmente até 16 anos. Tá? A partir de 20, 25 anos, o paciente já tem disfunções orgânicas e mesmo já passou por etapas da vida que você começa a ficar meio na dúvida se vale a pena o risco. 2, e talvez seja o mais importante, ela tem que ter um doador. E ela tem que ter um doador que seja pelo menos traço falcêmico, entende? A gente não pode... A gente tem que... Na família dela, as famílias hoje têm poucos irmãos, né? E o risco do transplante vai aumentando quanto menos compatível é. Né? A gente já está no nível de compatibilidade hoje de 12 em 12, antigamente era 6 em 6. Hoje nós já estamos fazendo nos não aparentados de 12 em 12. Quer dizer, nós estamos buscando, cada vez está ficando mais difícil arrumar a compatibilidade. Né? Eu tenho dúvidas, para ser bem honesto, a gente pode pedir não aparentado, acho que a gente não tem ainda autorização no Brasil para fazer não aparentado para anemia falciforme. Então a gente teria que optar entre um dos irmãos que seja HLA idêntico e não tenha anemia falciforme, para não trocar 6 por meia dúzia, né? Mas que tem o traço falcêmico. Pode ser, porque o traço falcêmico, você reverter. É uma característica interessante, inclusive, das doenças benignas. Você não precisa trocar a medula total do paciente. Se você pegar uma pessoa com anemia falciforme e botar ela pós-transplante com, vamos colocar, 50% da própria medula que ela tem e 50% da nova medula, vamos dizer, estabelecer uma quimera. Essas coisas de sangue, né, Carmel? Sangue é uma maluquice, né? Pois é. A pessoa pode ter 2 grupos sanguíneos, pode ter 2 medulas de origem diferentes. Que impressionante. Esse paciente não vai ter crise, porque os 50%, os 40%, às vezes 30% de medula em traço falcêmico muda o jogo de tal maneira que está tudo bem. E vamos torcer para que no tempo o que é 30 vire 100%. Então, você ganha qualidade de vida. A gente faz transplantes menos intensos, buscando exatamente. Então, uma pessoa com anemia falciforme não vai tomar quimioterapia assim como uma pessoa com leucemia. Não vai, porque a gente sabe, é uma pessoa jovem, uma pessoa que vai ter né, que quer engravidar, ou eventualmente tem toda a vida pela frente, né? Mas dito isso, se ela tem uma idade boa, se ela tem indicação, tem que ter indicação do tipo múltiplas crises graves ou anticorpos, existe diretriz do Ministério da Saúde para isso, e ela tem um doador bom em relação ao risco. Óbvio que pai e mãe, por exemplo, nunca é um doador muito bom. A gente chama de haplo, que é metade, né, o nosso pai e a nossa mãe biológicos. Isso é um outro problema, biológicos. Nós temos volta e meia pessoas são adotadas, né? Então isso gerou, a gente tem histórias lá na UFRJ enormes sobre isso. Mas pai e mãe biológico, ele dá 50% do seu genoma, tá certo? Então é esperado que, a não ser que os pais sejam primos e haja uma coincidência que ele tem apenas 50% de compatibilidade, dá para fazer. Nós fazemos para leucemia, nós fazemos para situações mais graves, que o risco é maior, fazemos com muito sucesso. Mas quando é anemia falciforme, a gente sempre vai pesar risco-benefício. Você falou sobre a mortalidade aqui, isso me interessa, porque até mesmo para quebrar
mitos, né? Porque quando a gente fala em mortalidade de 10%, a gente está falando da mortalidade do receptor, correto? Porque senão isso pode inibir aquele indivíduo que quer, que o doador ou nada. Mas essa mortalidade está relacionada apenas à anemia falciforme ou no transplante de medula como um todo? Obrigado. Essa foi fundamental, essa sua observação, porque para a gente, eu brinco com isso, né? O doador é um anjo. Ele é um anjo, ele é a coisa mais próxima no mundo de um anjo, é um doador de medula, né? Porque ele tem que ser um doador voluntário, né? Ele não pode ser um doador, e particularmente aquele que não é aparentado, ele é o maior anjo que existe. Vocês sabem que ele nem sabe quem é o receptor, é proibido pela lei brasileira o contato entre receptor e doador. Não sabia disso, que informação importante. Acredito que em órgãos sólidos também, mas no caso de medula é fundamental. E existe, inclusive, foi instituída uma cerimônia nos congressos da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula, que é o encontro entre o receptor e o doador, e se eu não estou enganado, são 2 ou 3 anos depois. Tá? Então, uma situação muito emocionante, porque o receptor está curado, porque se passaram 3 anos, né, já se sabe, o doador naquela emoção, né? Então, o doador é um anjo. Então, ele não pode ter riscos. O doador, por definição, a medula é coletada em um centro diferente, não é no centro transplantador, então são 2 centros diferentes, então tem toda uma burocracia que vocês não fazem ideia, a gente tem que mandar a receita, às vezes, como eu disse, para a Alemanha. A Alemanha tem que colher e eles não se falam. No Brasil, se for no Rio de Janeiro, vão ter que ser em 2 hospitais diferentes, já vi, inclusive, tirarem do estado para colher. Não, a possibilidade de fazer no mesmo hospital é vista com muito problemática. Então, isso é um tipo de situação. A segunda situação é que o doador ele tem que ser entrevistado separado. Você imagina um irmão, sei lá os problemas que a família tem, né? Como eu te falei, eu posso passar aqui a tarde inteira contando história, né? Ele tem que ter independência de recusar a doação. Então, idealmente, tem uma equipe que entrevista. Cada centro deveria ter uma segunda equipe só para a entrevista do possível doador. Tá? Então, é um ato totalmente voluntário e, portanto, o risco tem que ser 0 ou mais próximo de 0. Ou seja, nós não vamos passar catéter num doador não aparentado, a não ser em situações que esse doador esteja muito ciente ou que, enfim, na Itália, por exemplo, não se passa catéter por riscos. Então, deixar bem claro isso. Quando eu falo de mortalidade, é o receptor. E veja bem, nós não estamos falando de doenças que são curáveis com antibióticos. Exatamente. Nós estamos falando de doenças cuja a letalidade basal é muito, muito alta. O desfecho é duro, né? O desfecho é duro porque é morte, né? É verdade, e é claro que quando eu calculo em percentual e te dou um percentual de mortalidade, é óbvio que eu estou generalizando. Sem dúvida. Então, uma coisa é eu transplantar um paciente com 15 anos de idade, 16 anos de idade, com uma anemia falciforme, que é uma doença benigna, que eu não vou usar quimioterapia, né? Então, eu vou puxar isso para baixo, pode ser 5%, 4%, vai depender do doador. Outra coisa é um paciente. A gente já teve pacientes, por exemplo, as aplasias, eu me recordo muito das aplasias, porque são invariavelmente situações desesperadoras. Poucas situações de transplante são desesperadoras igual uma aplasia. Me lembro de um paciente de Bom Sucesso, veio lá de Bom Sucesso, uma moça com uma aplasia, daquela já estava tratando, aquela coisa que fica perdida na rede, internou, né, fez a imunossupressão, não funcionou, neutropênica grave há meses, trombocitoplaquetas quase a 0, ela chegou para consulta na UFRJ pré-transplante e começou a sangrar, começou a ter uma hipermenorreia, um sangramento vaginal, uterino, que não parou. Ela dali foi internada, 1 mês e coisa depois ela foi transplantada, internada. A gente não conseguia dar alta para ela, porque ela não parava de sangrar. E ela ficou, graças a Deus, ela ficou muito bem. Contra todas as estatísticas, para essa paciente, ela simplesmente saiu do hospital com 100 mil plaquetas. Porque ela internou, transplantou, a medula se estabeleceu de forma adequada
e era irmão e irmã a doadora, e hoje ela está excelente, nunca mais teve nada, está super ativa. Então, quando eu falo a mortalidade, a gente tem que entender que o procedimento é duro. Lembra da doença enxerto contra o hospedeiro que eu te falei. Qual é o nosso maior receio? A gente fala isso para os pacientes. Até a doença enxerto, tudo, o Carmelo até trata muito bem. Ele vai fazer, né, neutropenia febril, transfusão. Agora, no momento que a gente notar, e é importante que a gente note, porque é uma coisa que não foi falada aqui. Quando eu transplanto uma leucemia, não é simplesmente uma quimioterapia que vai destruir a fábrica do sangue, e eu vou botar uma fábrica do sangue novinha e pronto, ele sai novo. Igual rim, coração, não é isso não. Porque o blasto fica lá. O blasto não vai morrer totalmente com a quimioterapia, a gente já sabe isso. Eu preciso que o sistema imunológico do receptor ele tem um papel essencial, essencial. A gente já tentou fazer para diminuir o risco pós-transplante, já se tentou fazer técnicas de tirar os linfócitos, né? Você colhe a medula do doador, tira os linfócitos, olha que maravilha, infunde só a medula, sem linfócitos. Sensacional, só que recaía todo mundo de leucemia. Estava todo mundo recaindo. E os linfócitos que iriam atacar não estavam. Então, o equilíbrio é o seguinte, se eu tenho uma doença oncológica, se eu tenho uma leucemia, eu quero que ele tenha um pouco de doença enxerto contra hospedeiro. Não é que não tenha. Olha só, se eu tenho um doador que é um gêmeo idêntico, e eu tenho um outro irmão que é o doador, talvez eu prefira o irmão. Porque o gêmeo idêntico, ele é tão idêntico que talvez o linfócito dele também não vai reconhecer o blasto. Ele não vai fazer eu nada. Talvez prefira um irmão dessa pessoa que não seja idêntico, porque ele tem uma diferença. Então, a doença enxerto contra o hospedeiro é que é o nosso grande problema, porque ela, grau 1... E também é uma solução no primeiro momento. É a solução. E ela, quando fica grau 2, grau 3, grau 4, passa a ser o nosso problema. Mas, felizmente, como é uma minoria, tá? Eu quero falar assim, é uma minoria. A terapia celular é um tratamento vitorioso, é um sucesso, né? O criador, o Donald Thomas, foi prêmio Nobel em 1990, tá? Então, são histórias já na casa de milhares, centenas de milhares de pessoas que estão vivas por causa disso, né? E se eu quiser me tornar um doador de medula, como eu faço? Bom, o doador de medula, ele é um candidato, né? Eu quero ser um anjo, né? Como eu falei, né? Então, candidato a anjo. Toda cidade, todo estado, principalmente, tem um hemocentro. No Rio de Janeiro, por exemplo, é o Hemorrio. Então, no Rio de Janeiro, que é onde a gente está fazendo essa gravação, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que procurar o Hemorrio, se cadastrar e vai ser retirado um tubo de sangue dela. Esse tubo de sangue ele vai ser estudado, né? Se ela preencher os critérios, obviamente, são critérios muito parecidos com doação de sangue, né? De doenças prévias e etc, para você ser apto a doar medula, né? E esse material vai sendo aprovado, ele vai para um banco de dados, a pessoa vira um número, o contato dela, obviamente, tem que ser o mesmo, não pode mudar de contato, senão ela fica inatingível, né? Isso é muito importante no Brasil. E o HLA dela entra lá no sistema, é um HLA simplificado, porque o custo é muito alto, o custo desse banco é muito alto, são milhões de pessoas. E fica para lá, teoricamente, para sempre. Então, um belo dia, chega uma pessoa no mundo inteiro, você pode fazer o contrário, pode doar no Brasil para ir para a Alemanha, por exemplo, ou para os Estados Unidos. Faz o contato, o Redome, que controla, existe uma rede de doadores de medula, chama Redome. É uma instituição ligada ao Ministério da Saúde, ao Sistema Nacional de Transplantes e ao Ministério da Saúde. A gente, tanto no público quanto no privado, a gente preenche um pedido de doação, etc, manda o HLA, manda o tipo de medula, não é o tipo sanguíneo, tá? Tipo sanguíneo não tem a ver com o tipo de medula, manda o tipo de medula, que é um exame chamado HLA, de histocompatibilidade, para o Redome. O Redome, então, bota no sistema de banco de dados e seleciona, diz assim, olha, eu tenho 10 doadores assim, assim, assado, mas aí esse tem 50 anos, esse 40, esse 30, esse 20, esse tem um grupo sanguíneo assim, assim, assado, o status de citomegalovírus. Então, aí o médico que está na linha de frente
da escolha do doador, isso é uma arte também. Ele vai compor o match doador-receptor da forma mais adequada. Então, exemplo, mulheres para homens, em geral, têm maior chance de dar doença enxerto contra o hospedeiro do que homens para mulheres. É curioso isso, né? Tem uma relação aí. Então, sabendo disso, ele escolhe uma ou duas opções, o redomo entra em contato e aí começa a história, de fato, acontecendo em dois planos. No plano do hospital, com o paciente que está recebendo medula, que fica... É uma notícia que vocês não fazem ideia da reação das pessoas quando descobrem que tem doador. Imagino. E a reação quando descobrem que não tem doador também é uma reação... Eu já tive impactos assim enormes, né? E do outro lado, né? Quando você está em busca desse doador, e esse doador tem que doar, e esse doador tem que ter a disponibilidade do dia, e ele tem que querer, e aí você faz a nova tipagem estendida. Em outras palavras, são 3 meses de trabalho. Não existe transplante de emergência nesse sentido. Para usar esse mecanismo, a gente precisa aí de uma frente aí de 3 meses. No público, no privado, mesma coisa. Você falou uma coisa que é muito importante, que é a questão do doador voluntário, né? O que, em nível de significância, vamos pensar assim, quando você tem um doador morto para outros transplantes, nem sempre ele tem a possibilidade dele decidir. Porque quem vai decidir é a família, correto? Então, assim, se você quer ser candidato a anjo voluntariamente, se inscreva num banco de medula, né? Salve uma vida, não é verdade? Porque isso é muito importante. Você está falando aqui em nível da alegria, né, do impacto emocional, de você saber que você tem uma possibilidade não só de cura, ou de pelo menos melhorar a sua qualidade de vida. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente pensar que existe um banco que você pode estar aqui e está favorecendo uma pessoa lá na Alemanha, uma pessoa na Itália, uma pessoa, enfim, em outro lugar, na Argentina, enfim. Ou seja, é muito importante que se tenha consciência, porque nem todo mundo sabe dessa facilidade, que é apenas um retirar. As pessoas pensam que vai ali, vai lá no seu ilíaco e tirar ali um fragmento para poder verificar se há compatibilidade, se você vai poder integrar esse banco. Então, o conhecimento, a difusão do redomo, a difusão da importância de se doar medula, a importância do que isso vai ter em nível de resultado para outras pessoas, de benefício, é muito importante. É uma coleta de sangue. É uma coleta de 5 sangue. ml, só isso. Simples. E aí você assina lá e aguarda um dia alguém te chamar. Voltando apenas para a gente talvez fechar essa questão das leucemias. Qual das duas que nós falamos, a linfóide e a mieloide, mais se beneficia? E em nível de mortalidade? Qual mata mais? Né, Rony? Claro, mieloide. Entre mieloide e linfóide, a mieloide aguda, né, eu acho. E mortalidade das duas? Eu posso dizer o quê, Rony? Uns 60% se beneficiam? Olha, a gente... Onde é que você está o seu cálculo? A gente... Vamos lá, vou fazer um raciocínio mental aqui para chegar lá. Bom, a diferença básica das duas, como o Carmelo falou. Leucemia linfoblástica aguda, criança, né? Malignidade, câncer mais comum de criança, inclusive, né? É o mais comum. É o mais comum. Eu ia lembrar esse dado. É o mais comum. É o mais comum em crianças. E curabilidade, 90 mais alguma coisa por cento hoje. Com químio. Estamos crescendo. Com químio. Pelo menos, eu não sei no Brasil, que eu não trato crianças, mas a gente tem N casos de hoje, pessoas, inclusive famosas, que tiveram tratamento para leucemia linfoblástica aguda na infância. Então, quem eu vou transplantar de leucemia linfoblástica aguda, eu vou transplantar as pessoas já de um extrato menos comum. Que é a pessoa dos adultos, porque também os idosos, que é o outro pico da leucemia linfoblástica aguda, eu não vou transplantar. Não tem possibilidade. Tem gente que transplanta, tem de tudo nesse mundo. Então tem história de pessoas de 80 anos. Na legislação brasileira, só para deixar bem claro, até 75 anos. Tá? Todo transplante é possível de ser feito até 75 anos. Após 75 anos, tem que ter muita vontade mesmo e tem que buscar autorização especial do Ministério, né, do Sistema Nacional de Transplante. Mas, enfim, a partir dos 70 eu já começo a ter problemas em relação a risco-benefício, porque eu já vi coisas de pessoas idosas, e a gente pode falar com geriatras, o efeito de uma internação dessa pode acontecer no idoso. Mas, enfim. Então, o extrato que beneficia do transplante, ele está muito mais representado por leucemia mieloide aguda do que leucemia linfoblástica aguda.
Por outro lado, vamos ser honestos, é o seguinte, os nossos progressos na leucemia linfoblástica aguda recaída ou com má resposta, né, doença residual mínima positiva, né, como o Carmelo falou, quer dizer, se a pessoa tiver 0,1%, olha gente, 0,1% de células malignas no exame de sangue, às vezes com 2 meses de tratamento, bota ela numa fila de transplante, só para vocês terem uma ideia. O ideal é 0,01. O ideal é 0,0. Não é Nesse caso, a gente hoje, principalmente no sistema único, a gente até tem alternativas, tem medicamentos caríssimos que podem ser usados na iniciativa privada para esse tipo de situação. Temos, mas no sistema único de saúde nós não temos, e na maioria dos hospitais são remédios caríssimos que exigem aplicações especiais, não é para qualquer um. Então, esse extrato vai se beneficiar do transplante halogênico, particularmente quando tem um doador bom. Essa pessoa, quando tem um irmão ou uma irmã idêntico, esse paciente nós vamos ter um drive para levar para o transplante, porque o risco cai. Então, o que na leucemia linfoblástica aguda me leva a pensar em transplante de uma forma geral é a doença residual mínima. Antes de recair, eu já tenho que estar ciente. No momento que recai, nem transplante. Leucemia linfoblástica aguda com blasto no sangue, nem vai para transplante. Tá? Então, ela é a menos, talvez, comum, porém, a que tem mais dificuldade de tratamento. Perfeito. A leucemia mieloide aguda já é um pouco diferente. A gente tem algumas questões em relação ao tratamento. Então, hoje, modernamente, como é que a gente faz na leucemia mieloide aguda? A gente pode classificar pela morfologia, de fato ainda existe a classificação morfológica, mas todo o prognóstico e todo o encaminhamento para transplante, ele obedece a uma lógica genética. Então, existem exames muito sofisticados, sequenciamento de nova geração, que são acessíveis já, particularmente, nós estamos falando de privado, mas no público nós temos acesso a exames genéticos mais simples, cariótipo, alguns exames de PCR moleculares. E nós sabemos que, de saída, tem pacientes que têm que ir para transplante. São os pacientes de alto risco, em muitos lugares de intermediário. Esses pacientes a gente já vai buscando doador durante o tratamento inicial. Respondendo ou não, eles vão para transplante, entendeu? É mais ou menos assim. E são transplantes assim mais permissivos, vamos colocar assim. Se eu tenho uma leucemia mieloide aguda, eu posso transplantá-lo com um número baixo de blastos, eu posso botar no transplante. O transplante, de uma forma geral, ele é mais eficaz na leucemia mieloide aguda para erradicar o blasto mieloide. A linfoblástica, ela é bastante complicada. O linfócito é uma célula, como nós estamos vendo aqui, é uma célula que tem duas faces também, né? Do bem e do mal, né? Tem até um apelido de killer, né? Então, vou pensar, né? Bom, eu queria ver se os colegas têm alguma coisa a acrescentar para a gente fazer a nossa despedida, começando com o meu querido amigo Dr. Carmelo Conte. Não, eu acho que esse assunto envolve tanto sofrimento, tanta angústia, tanto do médico quanto dos familiares. Eu já vivi tanta coisa, já sofri tanto, já explodi de alegria. Qual de nós não teve suas falhas, seus acertos, não é? E eu acho que esse evento aqui veio contribuir aos que, de alguma forma, tiverem interesse, e a presença do meu amigo Dr. Rony, um homem de ampla experiência ao nível de transplante de medula, além de um excelente hematologista, trouxe luz a muita escuridão, né? Sem dúvida. É isso aí, a gente continua na nossa missão, na nossa guerra, de enfrentar o inexorável. Na hematologia você enfrenta o que não tem solução. Isso parece uma loucura, mas a gente enfrenta o inexorável, né? É isso, Rony. Eu queria agradecer mais uma vez. Eu queria só me despedir dando 2 recados, na verdade, né? Falar um minutinho só sobre o CAR-T, esse tratamento. O CAR-T-cell, muito bom. Eu acho que vale a pena. Muito bom, Rony, vai muito ilustrar bom. melhor. Esperança. Eu até anotei aqui, CAR-T-cell, mas acabei não passando. Então, obrigado pela lembrança. Nada, está chegando muito forte, né? Então, o sonho, o que melhoraria o nosso desempenho no transplante? Ora, que a gente, em vez de pegar a medula inteira, nós pegássemos apenas aquele elemento que
faz o papel de arma, né? Que vai matar a doença da pessoa, né? E o que o CAR-T faz? Qual é a engenharia do CAR-T-cell? Que eu acho que não vale a pena a gente falar em muita coisa rapidamente. A gente faz o seguinte, a gente simplesmente pega um paciente, hoje no Brasil está autorizado o CAR-T para leucemia linfoblástica aguda, em vigência até 25 anos, mas a Anvisa já autorizou uma outra célula que vai ser para leucemia linfoblástica aguda de maior idade, e aí talvez a gente consiga passar aquele 0,1%, que é o nosso limite, vai ser o melhor tratamento. Linfoma difuso de grande célula B, recaídas precoces, você já pode fazer em segunda linha, foliculares a partir da terceira linha. Então, o que é essa terapia? Basicamente é o seguinte, a gente reconhece na célula que a gente quer matar um marcador dessa célula, que no nosso caso é o CD19, é o nosso alvo ali, chama CD19. O CD19 está expresso em todos os linfócitos B, tá? Mas não nos plasmócitos. Os plasmócitos eles ficam. Então, o que a gente faz? A gente tira do indivíduo, através de filtração, do próprio paciente. Então, não tem barreira de HLA, não tem barreira de compatibilidade, não tem rejeição, não tem nada. Você tira o linfócito, separa o linfócito T de timo, que o linfócito vem do timo. O linfócito T é o nosso maestro, mas ele não é orquestra, né? Se fosse um xadrez, né? O nosso linfócito T seria a dama, vamos colocar assim, e os peões seriam os linfócitos B, né? A orquestra é de linfócitos B. O que a gente faz? A gente não. Que é o grande pulo do gato, que eu acho que um dia vai ter prêmio Nobel relacionado. Pegou-se a arma do linfócito B, que é o anti-CD19, que está no linfócito B, e você transfere para o linfócito T. E você cria um linfócito quimérico, que nunca existiu na face da Terra, que é um linfócito T, que tem um componente B, é como se ele adquirisse o potencial do soldado, e você reinfunde no paciente. E esse linfócito T reconhece a célula e expande com uma velocidade absurda, a ponto desse paciente ter que ficar internado. A gente está dando alta, demos alta essa semana para um que ficou 3 semanas internado, porque a expansão é tão forte que esse paciente pode fazer um quadro sepsis-like, idêntico a sepsis. Esse paciente, inclusive, foi para o CTI, inclusive, por expansão T, faz até linfocitose no sangue. E esse linfócito começa a matar, killer mesmo, e os resultados têm sido ótimos. Problema, preço caríssimo, preço assim absurdo, e a confecção é praticamente artesanal, é um negócio complicado, mas é uma tecnologia que está chegando. O SUS já está com um projeto em São Paulo, atuando em Ribeirão Preto, o Einstein está com um projeto também, e a partir do ano que vem, Manguinhos vai ter um laboratório de CAR-T. Então, se tudo correr bem, Carmelo, a gente vai ter vários sonhos seus vão virar realidade, né? E essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, eu queria dizer que eu estou muito honrado de estar aqui, porque a medicina para mim é o seguinte, não é só ver lâmina, é exemplo, né? Eu acho que hoje as pessoas que são mais jovens, né, a gente que tem alunos, a gente tem que entender, tem que passar para eles que ter o exemplo é vital. Você foi moldado por alguém que você foi o auxiliar, alguém na sua vida te moldou, na verdade. Eu tenho os meus exemplos, entendeu? E o Carmelo aqui, eu acho que é um dos maiores exemplos vivos hoje de médico. Por favor. Não é de hematologia, é de médico, né? Uma pessoa que vai em um hospital público, que não cobra, que é uma pessoa realmente que abraçou mesmo como uma religião mesmo, né? Então, eu sou testemunho, o que ele fala aqui é de coração mesmo, então estou muito honrado aqui, tá? Claro. Tomara que isso fique aí na internet aí por décadas, né? Para poder mostrar aí para neto, né? Bisneto. Eu partilho de estar honrado, de estar na presença de vocês, Carmelo, meu querido amigo, e, enfim, essa questão do exemplo é importante. Meu filho, hoje, ele é médico residente no Hospital do Fundão e fazendo clínica médica. Eu sempre quis internamente que ele fizesse clínica médica para daí poder partir para a especialidade, mas entender o que é um hospital, entender o paciente, ter o olhar do paciente, ver isso que o Carmelo falou, que quanto a gente se frustra e o quanto que a gente se alegra diante do bem-estar do paciente. A hematologia, como você disse, é uma caixa cheia de mitos, que alguns foram quebrados aqui. E esse gancho que você deu, que eu volto a falar, seja um anjo,
seja um anjo, tá? Tente fazer algo melhor. Se você puder ser um doador de medula, você tem essa possibilidade de decidir isso hoje, decidir isso agora, você vai fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Eu queria agradecer muito, agradecer ao Canal Médico, né, que eu peço que nos sigam no Canal Médico, tá? E que a gente consiga mais uma vez, né, ampliar essa caixa de doadores. Belíssima oportunidade. Muito obrigado, querido. Até mais. Antônio. Muito obrigado, hein?